Meu nome é Marcelo Zarski e eu vou plantar cenouras na sua cabeça. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e o progressivo é tudo de bom. Olha aí, progressivo é progresso. É isso aí, galera. Hoje estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto que eu acho que o Goya ama, mas eu também gosto, que é o rock progressivo. Só que a gente já fez um episódio sobre rock progressivo lá no início do nosso podcast, que é mais ou menos o rock lá da década de 70, final de 60. Então, se você não ouviu ainda, vai lá. Especial rock dos anos 70, por ali. A gente vai falar de um monte de bandas de rock progressivo. Porém, esse episódio de hoje, ele é um episódio pra gente falar sobre o rock progressivo brasileiro, né? O rock progressivo no Brasil. Então, se você tá curioso ou curiosa, fica por aí. Depois da vinheta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Goya, eu acho que a gente pode pontuar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, os corvos e as corvas, o que seria rock progressivo, né? Pra galera que ainda não ouviu o nosso episódio sobre isso lá pra trás, até para pontuar um pouquinho sobre o que é e a gente começar a falar sobre algumas bandas importantes, sobre esse movimento que aconteceu no Brasil também. O que você acha? Bem, então, o rock progressivo, cara, pra gente definir, assim, ele é muito difícil, porque o rock progressivo tiveram, assim, várias vertentes. Ele se mistura também muito com eu acho que ele até começa um pouco com a música psicodélica, ali depois de Sgt. Pepper's, tal, que Uhum. é considerado o início oficial, assim, da música psicodélica. Mas o rock progressivo, ele tinha algumas características bem marcantes. Primeiro, que todos os músicos tinham um nível de perícia técnica muito alto, Uhum. né? Apesar do pessoal dizer assim, a própria turma do Pink Floyd, a gente tocava muito mal. Cara, eu queria tocar mal como o Gilmour tocava ali em 71, né? Uhum. Mas assim, todos eles tocavam muito. Alguns eram realmente virtuosos, como o Rick Wakeman, o próprio pessoal lá do Emerson Lake Palmer, todos eles eram virtuosos. Uhum. O Greg Lake tocava horrores. Você tem o próprio Robert Fripp, do King Crimson. É. Então, o rock progressivo, ele começa principalmente com isso, com pessoas que têm um nível técnico muito alto. Segundo, a mistura com a música clássica, porque daí o rock progressivo, ele entra num esquema de discurso, né? Uhum. Então, toda a fala, ela é uma fala política, não consegue deixar de ser, Uhum. né? E aí o rock progressivo, ele entra com a tentativa de quebrar a barreira do rock, né? Porque o Uhum. rock sempre foi muito mal visto. Uhum. Era uma coisa simples, era coisa de gente que não sabe tocar. Uhum. E eles queriam derrubar esses paradigmas antigos ali, que vinham da década de 50, de ser uma coisa meio marginal, Uhum. e capturar o pessoal da música clássica. E dizer assim, olha aqui, ó, se vocês acham que música é só quem toca música clássica, então nós vamos mostrar que a música pop também pode vir com áreas de música clássica. Uhum. E aí se caracteriza por essa mistura. Então, tem muitos corais, alguns até o Pink Floyd mesmo, no Atom Heart Mother, ele chama orquestra e coral, um coral de Uhum. 30 vozes para cantar junto do disco, né? Então, eles vão fazendo o Rick Wakeman, no Viagem ao Centro da Terra, também chama orquestra e coral. Uhum. Então, são discos que vão criando uma atmosfera. E outro elemento ainda
são os discos conceituais. Uhum. Então você tem lá, por exemplo, o próprio King Crimson, né, que tem o disco, né, Na Corte do Rei Carmim, Uhum. né, o Pink Floyd, Atom Heart Mother, Dark Side of the Moon, O próprio The Wall, né, é, mesmo. o próprio The Wall, mas The Aham. Wall já é anos 80, né, Aham. que são discos conceituais, que são discos que fecham, né, o The Who com Tommy, Uhum. né, que a gente não pode deixar de esquecer de citar, todo mundo acaba, eh, deixando de falar, né, Tarcos. Então esses discos, eles foram criando, um conceito, né, Uhum. foram coisas que não foram combinadas, Foi mas no acontecendo, geral né, o assim, pessoal né. foi fechando, foi É. acontecendo, né. E o rock progressivo se tornou, aí músicas que ocupavam o lado inteiro do disco, música de 23 minutos, 24 minutos, né. Uhum. O pessoal fala muito do Pink Floyd com Atom Heart Mother, Echoes, né, Uhum. mas também você tem o próprio Yes com o Fragile, né, Uhum. e acho que é o Relayer, né, que se não me engano, que também tem a música de um lado inteiro. É. Eu acho que deixa eu ver aqui a capa que eu já digo. Tem É o o Relayer, é o disco Relayer, tem o né. disco Thick as a Brick It's a do Brick, do Jethro Jethro Tull, que Tull. o disco inteiro é uma música só, né, também, né, se for ver. Uma coisa, Goya, que só pra somar nisso que você falou, tem um baterista que eu conheço há bastante tempo, o Damaso Cerruti, que é um argentino. Ele veio várias vezes aqui pra Campo Mourão pra dar workshop e tal. E eu lembro que uma vez ele falou no workshop de. Ele fazia um workshop de baterista pra bateristas, mas não era só pra bateristas, sabe? Era pra músicos em geral. E ele fez workshop na escola uma vez aqui na São Maior, e ele falou sobre um pouco disso, sobre o rock progressivo. E eu achei legal a analogia dele, que ele fala assim que o rock no começo era uma coisa mais era um movimento mais tipo rebeldia, mas um negócio mais pra dançar, era um negócio diferente, né? Assim, vamos dizer assim, um rompimento de algumas coisas, né? E depois o rock progressivo, somando com tudo isso que você falou, ele era um rock onde você não tinha como dançar aquilo lá. Você tinha que sentar e ouvir. Então ele era o começo do rock, vamos dizer assim, como uma forma de expressão artística, assim, ó, agora você vai escutar nossa música, como se você assistisse um filme, uma peça, né? E realmente tem essa pegada, né? Que se você for parar pra escutar um disco de rock progressivo, você vai ter que escutar o álbum inteiro, uma música inteira, que são músicas longas. Tem todos esses elementos que você colocou, né? De orquestração. Os Beatles colocam isso no Sgt. Peppers, né? Vozes, som de circo, som de trânsito e outras orquestrações somando na música, né? Então é um pouco disso daí, né? Pra, É, pra e colocar, né? isso, tem isso, né, e é porque é justamente acho que a ideia que ele quis, colocar, e ele tá certíssimo nisso, é que era uma música de ouvir, não uma Exatamente. música de dançar, Uhum. justamente como música clássica. Uhum. Então, assim, todo mundo fala, do Roger Waters, do show de acho que foi Montreal, que Uhum. ele cuspiu num cara, Aham. né, numa turnê do Animals, que o cara falou: "Ah, toca Money!" Daí foi lá e Aham. cuspiu no cara, né. Aí o Gilmour nessa hora vira as costas, sai do show e fala: Aham. "Cara, não é assim", né. Mas apesar disso, tem um show anterior, inclusive se o pessoal procurar os bootlegs, Uhum. do Pink Floyd no YouTube, tem um deles que você escuta o Roger Waters falando pro cara: "Can you sit down, please?" Aí ele Aham. para o show, os caras estão tocando, ele para o show e manda o cara sentar. Ele diz Aham. assim: "Cara, sente que você vai ouvir a gente". Aham. Então, eram não apenas discos, mas shows para você ouvir, Aham. não shows apenas, de dançar, de entrar na vibe, Aham. e tal. E um outro elemento que eu estava esquecendo, mas a tua citação me lembrou, é a vanguarda tecnológica. Uhum. Então, por exemplo, o Pink Floyd mesmo, é que não adianta, né, o Pink Floyd acaba sendo uma puta, tem gente que discute se Pink Aham. Floyd é ou não rock progressivo, e né, inclusive por causa de um desses elementos, tem o disco Obscured by Clouds, Uhum. e a faixa título que leva esse nome, ela é a primeira faixa
de bateria eletrônica gravada, Hum, né. Então esse disco ele é de 72 e a primeira faixa que você tem, Obscured by Clouds, ela já é com bateria eletrônica. uhum. Então é uma das se não me engano, é o primeiro registro, de bateria eletrônica em LP, Olha aí. né. Então os caras faziam, por exemplo, o próprio Rick Wakeman, se você uma coisa que eu já falei, o tema hoje é falar sobre o nacional, Uhum, mas, assim, algumas coisas importantes, por exemplo, que nem o Kraftwerk, o Rick Wakeman, eles criavam instrumentos, e o próprio uhum. Pink Floyd faz isso, quando você vê eles trabalhando com aqueles osciladores e tal, eh, eles vão juntando tecnologias novas que alguém inventa, então o maluco lá inventa: "Olha, inventei um sintetizador que faz um som não sei do que. Os caras: "Opa, vamos embora". E Hum. daí eles já gravavam um disco em cima, né. Aham. Então o Rick Wakeman hoje, se você escuta, apesar de que para mim ainda são discos muito bons, mas Uhum. para um jovem hoje, talvez de 15, 16 anos, ele ouça e diga: "Nossa, que troço mais chato". Aham. Só que ele vai perder esse elemento, que é o elemento do novo. Aham. Isso daí eles fizeram, né, todos esses caras fizeram quando ninguém mais estava fazendo, Uhum. né. É. Então isso é muito importante você pensar. Por exemplo, o próprio Jean-Michel Jarre, eu estava pegando a minha retrospectiva no Spotify lá, Uhum. ele e o Vangelis, né, então minha playlist é assim, o meu ranking, né. Uhum. Primeiro lugar, Pink Floyd, com tantas mil horas, eu estou entre os 2% dos maiores fãs da Terra, do Pink Floyd, Aham. pelo Spotify. Uhum. Depois Led Zeppelin, aí The Police, Olha aí. aí Vangelis Aham. e Vangelis, na realidade, e Aham. Jean-Michel Jarre, né. Porque esses caras, o Vangelis e o Jean-Michel Jarre, nossa, cara, eles fizeram muita coisa louca. Por exemplo, o Zoolook do Jean-Michel, Uhum. ele é um disco inteiro com vozes de animais sintetizadas. Então, assim, porra, é um troço que acho que, se eu não me engano, ele é 79, se eu Uhum. não estiver errado com a data, é 76 ou 79. Aham. É um disco fabuloso, cara. Nossa, assim, aquilo é é pra quando eu ouvia, isso lá atrás, a minha cabeça explodia, assim: "Cara, isso é demais", né. Uhum. E é um troço muito, assim, bacana, que eu acho que hoje se perdeu. E a última citação de rock estrangeiro, para daí a gente entrar no rock Uhum. nacional, é o disco Endless River, do Pink Floyd, agora lançado em 2014, que são sobras de estúdio, do disco Division Bell. E Uhum. aí muita gente falou: "Ah, esse disco é uma porcaria, porque não sei o quê, é muito ruim". Cara, não é. Eu digo para você como Ele é uma como um fã. continuação do Division Bell, se for ver, né, Na assim. realidade ele era para ser lançado como o segundo disco, o Aham. Division Bell era para ser um álbum duplo, Duplo, né. sendo que o segundo álbum era para ser apenas instrumental, ter um Hum. disco cantado e um disco só instrumental. Aham. Aí eles acharam: "Ah, não ficou tão interessante, vai ter que trabalhar demais. Ah, sabe uma coisa? Fecha o jeito que tem". Aham. E aí o produtor do disco que gravou que fechou isso, e na turnê do Division Bell, Uhum. ele gravou isso, tipo um LPzinho pirata, e deu para cada participante, da banda, Aham. né, os músicos acompanhantes, tal, e todos eles ganharam já isso em forma de disco. Olha aí. Então ele já existia na época, Uhum. e aí o Gilmour faz um comentário fabuloso, né. Eu, como fã do Pink Floyd, te digo o seguinte: o Division Bell é a despedida perfeita, Aham. porque é uma puta homenagem ao tecladista que O Endless morreu, River, né, o Endless né, River. O É. Endless River, Isso, desculpa. é. Ele é uma baita homenagem e ele captura, se você ouve, você é fã de Pink Floyd, você fala: "Nossa, aqui tem coisa que eles trouxeram do Wish You Were Here, aqui Uhum. tem coisa que eles trouxeram do The Wall, aqui tem coisa que eles trouxeram do Atom Heart Mother". Então Uhum. você identifica, pelo som, toda a discografia do Pink Floyd.
É Uhum. impressionante, não sei se isso foi proposital ou não, Uhum. mas para quem tá e talvez por isso que eles não lançaram, na época, até tipo: "Cara, isso aqui já é coisa Uhum. que a gente já relembra, coisa que a gente já fez, não vamos Aham. lançar, vamos optar por material novo". Só que você percebe esses brilhos do passado, ecos do passado. Uhum. E o Gilmour, quando o pessoal tem um pessoal que comenta que o disco é muito ruim, ele fala: "Cara, é um disco para você sentar e ouvir, não Uhum. é um disco de playlist, não é um Hã. disco que você vai pegar uma faixa perdida numa playlist e dizer: 'Nossa, eu tenho um hit'. Uhum. Não, é um disco para você sentar e ouvir". E aí ele fala, tanto ele como o Mason, que o objetivo era esse, era fazer o fã de novo parar com essa coisa de ser ávido, né, por Uhum. playlist pronta e, cara, vou sentar e ouvir. Deixa eu sentar e ouvir isso. Uhum. Ele fala: "Então é um disco para você ouvir num bom aparelho de som, não necessariamente com fone de ouvido", ele inclusive especifica isso, e daí você vai entender o disco. E é Uhum. um fato, cara. E eu vejo que hoje, assim, até de novo para a gente entrar já no Uhum. brasileiro, eu percebo que os jovens, eh, cara, eu me senti muito velho falando isso, mas eu percebo que os jovens hoje eles estão sem paciência. Aham. Então você diz assim: "Cara, ouve essa música, né, é 7 minutos". "Ah, não, não, Aham. não, não vou parar 7 minutos pra ouvir isso não". E cara, eu já vou usar isso para ir puxando para o progressivo nacional, que a gente tem coisas belíssimas, Aham. né, mas uma coisa que o progressivo nacional justamente trouxe também, foi isso, Aham. sentar para prestar atenção em alguma coisa, sentar para ouvir, Uhum. né. E aí vamos entrar eu já vou puxar, deixa eu puxar o Aham. nacional fazendo gancho com isso, porque a música nacional do período, primeiro que você tem ali anos 60 com os Reis do Iê-Iê-Iê, né. Aham. Então todo mundo querendo fazer Beatles, mas não o Beatles mais sofisticado, Aham. e sim a gente com quase, não chega a ser 10 anos de atraso, mas com 3, Aham. 4 anos de atraso, as bandas aqui no Brasil imitando Beatles Lá no do começo, comecinho né. de Uhum. carreira, né, de Sim. quando eles tocavam no Cavern do primeiro, do segundo disco, né, aquelas Uhum. musiquinha manjadinha, assim, tudo bobinha, né. E daí depois você começa a entrar em 68, 69, nas músicas de protesto, Uhum. que são aquelas músicas com letras mais elaboradas, em que todo mundo teve síndrome de Bob Dylan, aqui no Brasil, né. Aham. E acho que é importantíssimo isso, Aham. não dá pra gente descartar. A música de protesto brasileira é fortíssima, Uhum. talvez a mais forte de toda a América do Sul, Sim. né. A gente tem uma produção monstro, monstro, uma Aham. produção monstro nesse meio. E aí o progressivo, que também vai na contracultura disso aí, que o progressivo foi uma contracultura, Aham. que sai: "Cara, a gente não é mais inocente, a gente Aham. não é criancinha", e segundo, eh, que também a gente não vive só de baladinhas, só de música de protesto, nós Uhum. temos músicos com qualidade. E aí Uhum. acho que isso é uma coisa que inclusive marca ainda hoje o Brasil, porque o progressivo brasileiro ele vai misturar, eu já estou fazendo introdução e estou Uhum. lançando coisas para você ir comentando, Uhum. mas ele vai buscar elementos da bossa nova, Uhum. o progressivo brasileiro flerta com a bossa nova, com o jazz, Uhum. né, e com os ritmos brasileiros como o samba. É. Lembra que a gente fez aquele episódio com o Igor Prado, que ele tem aquele projeto de fazer, um documentário sobre blues, e o primeiro episódio justamente é Sim. um cara que é percussionista do Jorge Benjor? Aham. Então, assim, e aí você traz para o Brasil, um elemento que todo mundo virou lenda, Uhum.
né, que É você verdade. grandes músicos desse período viraram músicos cobiçadíssimos fora do Brasil, percussionistas, violonistas, viraram caras que são Aham. caçados a laço lá fora para gravar. O movimento, assim, do rock progressivo brasileiro foi bem influenciado por esse movimento do rock psicodélico, né? Acaba o Iê, 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 né, que nem você colocou, que no Brasil foi chamado de Jovem Guarda, por causa da ditadura, né? Então acho que tudo culminou, o movimento histórico da época culminou vamos dizer assim, a lançar um tipo de música que fosse mais, entre aspas, assim, talvez mais séria, né? Vamos dizer assim, Mas puta, né? exatamente, que tipo assim, que tinha mais coisas a dizer, sabe, assim, na época, né? E daí isso vem influenciado por Elvis, Bob Dylan, até o próprio Raul Seixas teve muita influência disso. E a Tropicália, né? Que foi esse movimento de misturar um monte de coisa brasileira, de elementos de música brasileira, com rock, né? Com guitarra elétrica, daí. E é lógico, daí se a gente for expandir isso no Brasil inteiro, você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem a música lá do Carnaval, do Armandinho, daquela galera lá, tocando, misturando com elementos do frevo e da música brasileira, com guitarra elétrica, com rock, mas ao mesmo tempo tem as músicas, as bandas que a gente quer falar mais, né, assim, que veio desses movimentos do MPB, vamos dizer assim, né? Só que, cara, né, tudo isso que você colocou, né, é legal, né, pra gente pensar de como que surgiu, sempre no Brasil, sempre um pouquinho atrasado, eu acho que talvez pelo fato da comunicação da época também, mas também acho que um grande atraso no Brasil culturalmente foi a ditadura militar, né? Então isso já é 64 mais ou menos, e o rock progressivo brasileiro, vamos dizer assim, com força, veio lá né, para 70, vamos dizer assim, e daí vem um monte de banda, tipo, muito influenciada por Yes, por essas coisas que a gente estava falando antes, né? Até no começo eu citei um trecho da música do Som Imaginário, né? O Som Imaginário, que é o Vou Plotar Cenouras na Sua Cabeça, né? Som Imaginário, pra quem não conhece, né? Só pra citar, né? Ele tinha lá Milton Nascimento, né? Em algum momento da banda, Wagner Tiso, Tavito, Luiz Alves, Robertinho Silva, que são músicos da música brasileira, assim, do jazz brasileiro, vamos colocar assim. Mas também teve Marcos Valle, Odair José, Taiguara, a Gal Costa, não no Som Imaginário, mas teve pessoas passando por esse. Por aí, assim, sabe? Então o Som Imaginário é de 73, o primeiro disco, que é a Matança do Porco. E tem umas coisas muito interessantes. Um monte de coisa baseado, tipo, que vem do rock progressivo, que vem do rock psicodélico, e ao mesmo tempo tem um monte de coisa de influência, misturando música brasileira, né? Você falou da Bossa Nova, né? A própria Bossa Nova já é uma mistura, tipo assim, da música brasileira com elementos do jazz, né? Na questão harmônica, na questão de melodias e construção de arranjos e tal. E daí, cara, tem bandas, se a gente for parar para analisar, né? Já jogando já mais para daí você comentar também a respeito. Se a gente pegar esse movimento dos anos 70 no Brasil, tem bastante banda que foi, tipo, colocada como MPB, né? Música popular brasileira na época, né? Como Sai Guarabira, né? Bandas nesse estilo. Só que se você parar para analisar, para ouvir, cara, o próprio Sai Guarabira, como que é o nome das outras bandas lá? O próprio Som Imaginário, essas bandas assim, elas não são MPB como a gente conhece, sabe? Não, elas têm elementos de samba, elas têm elementos de música brasileira ali, mas elas não soam, tipo assim, MPB do jeito que a gente conhece, né, cara? O próprio Jair Rodrigues no começo, né? Você vê que é diferente, sabe? Assim. E eu acho que daí já nessa época você já tem
o rock brasileiro, vamos dizer assim, já tem essa influência pra caramba do que a gente tá falando de rock progressivo, né? Que vem desse movimento da Tropicália, dessa mistureba toda aí. Aí, só jogando mais pra frente também, você falou de elementos, né, que o rock progressivo tem, de ter músicos virtuosos, né, músicos que estudam outro, tipo assim, muitas vezes vieram da música erudita, né, de tocar flauta, de tocar violino, e vão, né, ou violão clássico e outras coisas assim. No Brasil isso tem também, e tem o elemento que você colocou da tecnologia, né, Mutantes, né, que é uma grande banda, né, que existe até hoje. Inclusive a gente entrevistou um dos guitarristas do Mutantes, que é amigo nosso, o Camilo, lembra? Das Sim, antigas. Camilo fabuloso. Isso, que tá tocando com o Mutantes hoje em dia. Hoje o Mutantes é o Sérgio Dias, basicamente, das antigas, e o resto é uma banda mais nova, mas o som é o mesmo, né, vamos dizer assim. E eu lembro que o Mutantes foi uma das bandas que os caras exploravam ao máximo esse lance da criação de equipamentos, de pedal, de criar efeitos, de criar sonoridades, né? Tanto a Rita Lee com as letras também, com as propostas musicais. E equipamentos, tipo assim, por exemplo, o Sérgio Dias tem uma guitarra que é toda mexida, cara, por ele mesmo, né? Assim, então tem todo esse elemento, né? Ainda jogando dentro desse rock progressivo brasileiro da criação e tecnologia, a própria guitarra baiana, né? Do Armandinho, dessa galera, que era uma mistura de um cavaquinho com uma guitarra elétrica, né? Só que com uma afinação diferente, sabe? Dentro desses elementos, sabe? Então, assim, você vê que tem um movimento muito grande, né? Da criação, tipo, do rock progressivo dentro do Brasil também, que vem desses elementos de criar equipamento, de você expandir várias coisas, né? E vários artistas, tipo assim, tomam como assim, bandas brasileiras como referência. Eu lembro de ver uma entrevista uma vez do Kurt Cobain, do Nirvana, falando que ele adorava Mutantes, que ele achava fabuloso que o lance dos caras criarem os próprios efeitos, de criarem, então ele achava muito legal o Mutante, sabe? Então achei muito interessante, você vê um cara que não tem nada a ver com o som, né? Tá ligado no som, sabe assim, lá nos anos 90, né, assim, vamos dizer assim, daí já. Enfim, aí eu jogo essa ideia pra você, Goio. Tipo, de que no começo, né, até meio que chamado inocentemente de MPB, não era tão MPB assim, né? Já era um rock brasileiro, né? Vamos dizer assim, progressivo, né? Porque tinha todos esses elementos. Todas essas bandas que eu citei, né? Sai Guarabira, Sai Guarabira que canta Linda Juventude? Né? Oi? É Sai Guarabira que canta Linda Juventude? Ou eu tô confundindo o nome? Não, Não, a Linda Juventude acho que é 14 bis, deixa eu 14 ver. bis, isso. Mas 14 bis. 14 bis. Essas bandas também, né? E os próprios cantores que a gente conhece, né? O próprio Fábio Júnior, eles se apresentavam de outras maneiras. O Fábio Júnior, o Paulo Ricardo, o Lulu Santos, eles tinham bandas, né, que tocavam sons que não era, tipo assim, o que a gente conhece hoje mais pop deles, assim. Era um negócio bem mais experimental, mais psicodélico, bem baseado nesse tipo de coisa, assim, também, sabe? Então, deixa eu puxar já que você Vai lá. tocou aí no Lulu Santos. Ele porque é interessante isso, porque ele trabalhou, ele tocou numa banda chamada Vimana, ou Vimana, Aham, mas pela grafia é Vimana, aham, que na realidade essa banda, olha só a turma, Lulu Santos, o Rich, o Lobão no teclado, na bateria, e no aham. teclado estava tocando o Patrick Moraes. Se você não está ligado quem é o Patrick Moraes, o nosso ouvinte também não, eu vou presumir que não, ele foi o cara que substituiu o Rick Wakeman no Yes. Ah, Porque quando o Rick Wakeman sai do Yes, eles tinham a ideia de chamar o Vangelis, que naquela época tocava no Aphrodite's Child com o Demi Rousseau, e daí só que o Vangelis já era um monstro do teclado, e daí os caras falaram, pô, vamos tirar o Rick Wakeman, para aham. entrar outro cacique não vai dar certo.
e eles chamam o Patrick Moraes. E daí o Patrick Moraes lança com eles o disco que eu citei no comecinho aqui da entrevista, que é o Relayer, que tem a música Soon, ela é do primeiro lado do disco, é um Aham. trecho, é um movimento, né? Porque é uma suíte, a música, é da Aham. música The Gates of Delirium. E daí ele é o tecladista que substitui o Rick Wakeman no Yes. Olha Aí aí. ele sai do Yes e vem tocar nessa banda, que nos deixou. Também era uma banda que tinha muito tubarão, né? Aham. Porra, Rich, né? No vocal e na flauta. Lulu Santos na guitarra. Aí tem o Luiz Paulo Simas, né? Que Aham. toca nos teclados. Lobão na O bateria, né? Lobão na bateria, né? O Fernando Gama no baixo, né? O Luiz Paulo e o Fernando são os menos conhecidos. E Aham. aí veio o Patrick Moraes, né? Aham. E a banda ficou, ela acho que durou só 4 anos, se não me engano, 74, acho que é 78. E Aham. daí, quando o Patrick Moraes vem, ele se desentende com o Lulu Santos, Aham. né? E expulsam o Lulu Santos da banda, né? Dá um estresse, Aham. né? E o Patrick Moraes ele tenta assumir a banda, ele é suíço, Aham. ele tenta assumir a banda, tipo virar chefão e Aham. transformar a banda do Vimana em Patrick Moraes Band, Ah. né? E daí Aham. explode tudo, tal, né? E a banda, o Vimana, Aham. eles chegaram a lançar um compacto, tá? Pela Aham. Som Livre, que tinha só 2 músicas, do lado A uma música chamada Zebra e do lado B uma chamada Masquerade, Aham. e fizeram um LP que continua inédito até hoje, e que ficou arquivado porque dizia que não tinha espaço para esse tipo de música no Aham. Brasil. Olha que absurdo, cara, Aham. né? E foi uma super banda, que quem assistiu ao vivo conheceu, Aham. e que teve no Brasil e pouca gente sabe. Ah. Né, é o começo do próprio Lulu Santos, né, aliás, ele, o Rich, o Lobão, né, Aham. eles vêm disso, porque quando a gente ouve falar do Rich, o Rich estourou com Menina Veneno, mas Aham. ele já morava no Brasil e já tinha histórico de música aqui, Aham. Olha né, aí. Aham. e teve outra banda que eu acho que é muito legal citar e que pouquíssima, eh, bom, deixa eu fazer Aham. alguns retrospectos aqui com relação ao progressivo brasileiro. Primeiro, que quando a Uhum. gente fala, em rock progressivo, a gente se esquece de citar uma banda que era rock progressivo e rock Uhum. psicodélico, né, e que pouca gente pensa isso, mas era, Aham. e são os Novos Baianos. Sim. Os Aham. Novos Baianos que tocam principalmente ali no período de 69 a 79, eles trouxeram uma sonoridade de progressivo, Sim. né. E lembrando que tem ali Moraes Moreira, Baby Consuelo, depois que se tornou Baby do Brasil, Uhum. Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, É o seu o Luiz Galvão nas letras, aham. né. E até tem um episódio engraçado que o Jimmy Page morou vários anos no Brasil, Uhum. né, ele morou na Bahia, inclusive eu tenho um livro só a respeito disso, que é a vida do Jimmy Page no Brasil. Aham. Aliás, poderíamos um dia fazer um vídeo a respeito desse episódio. Mas E quando ele morou no Brasil, ele chegou a se encontrar com o Pepeu Gomes, tem foto deles juntos, uhum. e o Pepeu Gomes sempre comenta que ele desafiou o Jimmy Page para um desafio de guitarras e que aí o Page amarelou. Mas na realidade, se você vê o disco Acabou o Chorare, que tem Aham. aquela música, Tinino O trincando. Rolê, né, Aham. Acho que o Acabou do Chorar Deu um Rolê. eu dei um rolê, acho que é de outro, cara. O Acabou Não, Chorar quer ver? Deu um Rolê, acho que é o Acabou o Chorare, né. acho que o Acabou Chorar é o que tem Tinino trincando, Brasil Pandeiro. Eu acho que é. Deixa eu Deixa eu ver ver. aqui, ó. Novos Baianos.
Dei um Deu um rolê. Eu acho que eu dei um rolê disco. do Deixa eu disco ver deu um aqui. rolê. Não. Final do juízo com a cor do som. Deixa eu ver aqui. Ela foi lançada no compacto Ah, de mesmo nome, né? ela foi Deu um meio. rolê, Esse, né? esse que você falou é o que tem Brasil Pandeiro, Preta Pretinha, Isso. né? É mais. Mas se você escuta o Pepeu Gomes, no Deus Chorar é onde, se não me engano, entra o Pepeu Gomes, Aham, no Novos Baianos. E daí, é, se você ouve esse disco com atenção, aham, você vai ver que o Pepeu Gomes chupa, né, entre aham. aspas, assim, vários licks, várias ideias que o Page põe na guitarra naquele Sim. período ali, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4, e ele traz para o Novos Baianos. Aham, Então, todo mundo fala: "Ah, Novos Baianos", mas tinha uma baita de uma influência, aham. de música lá de fora. Sim, total, vixe. O legal do rock progressivo brasileiro é essa pira de trazer esses elementos de fora, mas tocar de um jeito, né, De um jeito brasileiro, né? abrasileirado, Exatamente. O Pepeu faz né. isso pra caralho, vixe. Sim, E- e o Yes influenciou muito, Uhum. muito, muito as bandas brasileiras. Aham. Então, por exemplo, Secos e Molhados, você vê muita influência do Uhum. Yes, Sim. inclusive no vocal do Ney Matogrosso, se não me falha a memória, um dos motivos inclusive do Ney Matogrosso ser convidado a cantar, não era só porque ele cantava super bem, mas porque seria uma versão brasileira de John Anderson, Olha aí. né, cantando o John Anderson a cantar é considerado a voz de sereia do rock, né. Eh, e o Ney Matogrosso aqui no Brasil fez o mesmo papel. É. Os Mutantes tiveram uma influência pesadíssima, Uhum. do se você escuta Aquele ao vivo, cara, é, que já não tem a Rita Lee, né? Jamais. Acho que é ao vivo em São Paulo, uma coisa assim. Ele é muito, mas muito yes, cara. Você escuta e você fala, muito Yes. caralho. Se você escuta aquela música O A e o Z, você percebe ali Aham. total Também. pira em cima do Yes. O Liminha Aham. trouxe muito isso, as Sim, guitarras muito inspiradas, na sonoridade do Yes, sim. né. Eh, então você vê essa influência, assim. E Hum. aí bandas, menos conhecidas, né, Aham. que você tem aqui, por exemplo, uma banda que eu acho fabulosa e que só gravou um, um disco e depois agora lançou o segundo disco 40 anos depois, Hã. é a banda Ave Sangria. Você conhece a Ave Tô Sangria? ligado, tô ligado. Aham. Eu sabia que você ia dizer: "Tô ligado". Eu até ia fazer uma brincadeira com isso e eu esqueci. Eu falei: "Eu vou dizer que ele vai falar: 'Eu tô ligado'". É, Mas Ave eu não escutei Sangria muito, mas eu sei qual é, sabe? Ave Sangria é uma banda, de Pernambuco, cara. Aham. E os caras, têm uma produção fabulosa, inclusive eu tirei um cover, de uma música deles chamado Sob o Sol de Satã. Olha aí. Essa música, para mim, é fabulosa, é pouquíssimo valorizada, mas tem elementos ali nela, principalmente bateria Aham. e a própria guitarra. Nossa, cara, os caras são de um nível altíssimo. Uhum. E também é uma banda que teve uma existência efêmera, um único disco, Aham. e agora que eles voltaram a refazer. Inclusive eu estou tentando, entrar em contato com eles para ver se eles não participam de uma Aham. gravação com a gente, para conversar, né. Massa. Mas são uns caras muito legais e eles tocaram agora, acho que foi em 2014, Aham. agora, né, vai fazer 10 anos já, É. no Psicodália. Aham. Olha aí, que massa. Eles tocaram no Psicodália, acho que foi não, no Psicodália foi 2015, eu vi aqui. Aham. Foi 2015. Então é um pessoal que teve uma produção e de novo, né, cara, o Brasil é uma porcaria de divulgação, Aham. porque é uma banda de nível altíssimo e que a gente só ouve falar hoje por causa de YouTube e Spotify, porque a gente nunca ficou sabendo disso por revista, Aham. eh,
por som livre da vida, né? Aham. Lembrando que para você gravar na som livre, você tinha que ter atestado de bom Que comportamento, é. né? Então, Aham. a som livre só mas o som livre lançou Cazuza, né? Aham. Mas Mas é que Cazuza, cara, ele tinha, acho que o pai dele padrinho, trabalhava lá, né? né? É. Claro, né, ele tinha padrinho. E outra, né, sonzinho de elite, né, velho. Uhum. Aqui, ó, vamos cuspir nossa dose de veneno do corvo, Aham. de botar os caras no bico do corvo, Que é. e que na realidade sim, que nem o próprio, o próprio RPM, Aham. o próprio Cazuza e Barão Vermelho, e o próprio Lobão, Aham. né, inclusive vídeos últimos, encaminhamentos políticos Aham. dele, na realidade eles foram bandinhas de elite, cara, não foi banda de contracultura. Exatamente, Foram é. bandas que atendiam, uma elite, entendeu? Aham. O Cazuza era filhinho de papai, não era assim um fudido, Aham. né. Por exemplo, veja a diferença dele para um Chico Science da vida, Aham. É, total, vixe. Diferente. né. Aham. Você percebe? Então é fácil você ter Cazuza gravando, porque papai era da alta roda, ele tinha, né, seus É. contatos. Então não era um cara que veio do nada. Exatamente, é, ele tinha uma família por trás, ele tinha grana, né, tinha tudo, né, assim, Tinha tipo, tudo, velho, era né. um Então esses caras ele do era mainstream burguês, né, brasileiro, exatamente, era burguesinho, cara. exatamente. O próprio Lobão Sim. pagava um pau do caralho, desculpa aí, Aham. pessoal, mas pagava um pau "pip", né, de ser um cara de contracultura, e na Aham. realidade era contracultura de boutique, né, porque ele era filho Exatamente. de papai, Aham. né. Exatamente. Então, assim, eu para mim o Lobão, infelizmente, eu sempre sou falso para mim por causa disso, Uhum. né. Ele não era nesse ponto eu sempre fui mais punk do que qualquer outra coisa, Aham. eu sempre fui um ferrado de grana, cara. Uhum. Para mim eu sempre fui proletário, nunca fui, eu para comprar meu primeiro violão eu vendi brinquedo que eu ganhei, que eu sempre cuidei dos meus brinquedos muito bem. Aham. Aí quando eu estava com 16 anos eu juntei um monte de brinquedo que eu tinha ainda na caixa. Olha aí. Eu vendi para um cara, eu trabalhava no Hotel Slaviero já na época, Todos os e G.I. aí eu Joe. vendi para o chefe da recepção, para ele dar de brinquedo para os filhos no Dia das Crianças, Aham. e foi o dinheiro que eu paguei meu primeiro violão. Olha aí. Então, eu não tinha grana, cara, eu aprendi a tocar violão de orelha para tocar na esquina do colégio, porque não tinha Aham. dinheiro para pagar uma escola como a Som Maior, né, que Aham. aliás, se você não conhece a escola do Marcelo, que tem promoções supimpas para ouvinte do Bico do Olha Corvo, aí, ó. né. Sim, Então eu não tinha grana, cara, eu não tinha grana. E acho que até a gente já conversou isso sim, quando eu sim, estava aí estudando contigo, sim, que eu fui ter grana para estudar guitarra velho, sim, depois dos 40 pra anos. comprar os equipamentos, né, meio que sim. É. Aham. Acho que pra gente não deixar o episódio tão longo, que tem muita coisa pra falar, né, cara, assim. E até com relação pra galera buscar um pouco mais sobre o rock progressivo brasileiro e todas essas coisas que você tava citando também, que a gente tava falando, tem 7 discos, eu achei aqui um site, que ele te dá 7 discos fundamentais pra conhecer o rock progressivo do Brasil. Eu Vai lá. vou citar aqui e pro ouvinte anotar pra gente ir encaminhando pra um final, né? Mas daí não, porque ainda que final cacete, tem mais coisas que eu quero falar, tem Não, mais disco. Vai lá, fala mas tua pra, lista aí. mas pra gente ir encaminhando, assim, sabe? Não, não tem isso não, não tem que ir caminhando não. Vai lá. Ó, aí tem o Som Imaginário, do Matança de Porco, né? Desculpa, Som Imaginário com o disco Matança de Porco, de 73, que eu já tinha citado, né? Que tem o Robertinho Silva, o Wagner Tiso e tal. Todos esses discos é fácil de achar no YouTube e outros lugares. Tem o Som Nosso de Cada Dia, com o disco Snags, de 1984. O Som Nosso de Cada Dia tinha um integrante que era dos Incríveis, né? Para quem não conhece os Incríveis, era uma banda que
Inclusive, eu tive aula com o guitarrista deles hoje, que é o filho do baterista, o Sandro Reich, hoje em dia, né? Mas era tipo assim, uma banda bem interessante também. Modo Perpétuo, que eu não conheço, mas eu já fiquei querendo ouvir, porque tem o Guilherme Arantes no piano e voz. Achei do caralho. Aí a gente tem o Casa das Máquinas, com o Lar das Maravilhas, que é uma puta banda de rock. Se a gente for analisar os primeiros discos, né, que nem esse, eles têm uma pegada mais rock progressivo mesmo. Depois eles vão ficando um rock and roll talvez mais tradicional, mas ainda sempre com essa parada do rock progressivo. Tem o Terço, Criaturas da Noite. No Terço tinha o Flávio Venturini, que é um cara fabuloso também, que é famosão hoje, tem carreira solo e tocou em outras coisas também, muito legal. Tem o Bacamarte. Eu já ouvi falar do Bacamarte, mas eu não conhecia, né? Tem algumas coisas com a Jane Dubô no Bacamarte. Eu não sabia disso Jane também. Duboc. Que o disco é o Depois do Fim, de 83. Já tem, bastante tempo aí, quase 40 anos já. E Sagrado Coração da Terra, com o disco Sagrado. Essa banda eu não conhecia também. Tava vendo aqui que ela é liderada pelo Marcos Viana, né, que tocava teclado, piano, rabeca, violino, um monte de coisa e cantava ainda, né? E daí depois foi incluído a Vanessa Falabella e Sérgio Pererê, que eu não conheço também. Mas são discos que eu achei aqui que são interessantes para estar ouvindo. Alguns eu conheço, alguns eu não conheço. Para estar ouvindo rock progressivo brasileiro. São todos discos mais ou menos dessa época, né? De 70 e pouco ali até 85. Que é um período onde o rock progressivo... Depois ele, lógico, nesse período também foi surgindo outras coisas, mas onde teve muita coisa. E eu quero citar uma menção honrosa aqui de um disco de rock progressivo que eu demorei para ouvir. Eu fui ouvir por causa de um cara que é o Mozart Mello, que é o Terreno Baldio, que era formado pelo Mozart Mello, né? João Ascensão, João Kirk, Roberto Lazari. O Mozart Mello, para quem não conhece, é um guitarrista lá de São Paulo, professor, tipo músico que deu aula para um monte de gente. Um exemplo grande que ele deu aula foi o Kiko Loureiro, que hoje é guitarrista do Megadeth, né? Um puta músico brasileiro, guitarrista do Angra também e tal, super influente e super músico foda. O Mozart Mello é um professor de toda essa galera aí, tipo, vamos dizer assim, que do rock nacional de 90 pra cima, assim, sabe? E Terreno Baldio era uma banda que ele tinha de rock progressivo lá nos anos 70, se não me engano. O disco foi na década de 70. Se eu não me engano, eles gravaram esse disco, que é o... Deixa eu ver aqui o nome, Terreno Baldio. E lançaram uma reedição desse disco em 2022. O disco é de 76. Foi o disco de estreia da banda, né? Provavelmente eu não sei se eles têm mais discos disponíveis, mas esse foi o que eu encontrei. Então fica a dica aí desses álbuns aí, Terreno Baldio e essas outras bandas que eu falei. E aí deixa eu citar algumas outras bandas, né, de rock progressivo, né? Acho que essa até você citou, a Barca do Sol. Tá. É uma banda que teve também uma existência até não tão curta, eles duraram 8 anos, mas discos mesmos, eu acho que tem só 3 discos que eles fizeram. O mais importante é o primeiro, que se chama A Barca do Sol, né? É um disco mais conhecido deles. Aí tem uma outra banda que se chama Som Imaginário. Isso eu citei. Você citou, mas eu quero comentar que ela teve um cara, né, que teve lá o Zé Rodrigues, né? Mas teve o Wagner Tiso, que é um tecladista, multi-instrumentista, que compôs quase tudo que tinha de trilha sonora entre os anos 70 e 80 para Globo, e foi marido da Elis Regina, né? Então, olha só que mundo pequeno, né? Wagner Tiso e outro tecladista que também pouca gente conhece,
e que também é do mesmo período, e é um cara que até vou ver se eu acho pra gente ver se conversa com ele, que é o Egberto Gismonti, cara. O Uhum. Egberto Gismonti, ele é tecladista, mas também multi-instrumentista, Uhum. e ele deve ter, assim, uns 20 discos, ou mais, gravados. Ele deve ter, eu calculo, assim, entre 20 e 40 discos gravados e que Aham. pouquíssima gente conhece. Como é que um cara que tem uma discografia com 40 discos não é conhecido, Ele é foda. né? E Aham. não é falado. E é de um nível altíssimo, Sim. né? Ixi, ele é fodido. Ele ele participou, de festival da canção, fez disco inspirado pela cultura indígena. Aham. Ele tem muita coisa louca, assim. Cara, ele tem disco com o Eh Charlie Hayden, pra você ter uma ideia, pois baixista, é, fodástico. Ele é foda. né. Então é um cara que vale citar nesse meio, né, Uhum. pra gente tá a par. Quem mais que eu tinha separado aqui? Porra, a banda que acompanhou o Moraes Moreira depois que ele saiu dos Novos Baianos, e olha o nome da banda, A Cor do Som, Uhum. né, que é uma banda de nome sinestésico, Aham. né, já A Cor do Som. Então os caras, tiveram discos muito legais, né, Uhum. ah, eles tiveram lá Mudança de Estação, Magia Tropical, o próprio disco A Cor do Som, Aham. eh, eles têm várias músicas, extremamente interessantes e que, se você for ouvir, eh, você vai reconhecer, você dizer: "Cara, eu já ouvia isso e não sabia que era deles", Uhum. tá. Então vale a pena, conhecer. E o próprio, se não me engano, o Egberto Gismonti chegou a tocar com eles em algum momento, em algum evento, alguma Uhum. coisa assim, né. Foram caras fabulosos de um nível altíssimo, Aham. Você falou do né, Egberto, eu tô aqui procurando um álbum que eu quero ouvir. Lembrei dele agora. né. Eu já vim Outra banda, atrás. Patrulha do Espaço, Sim. que inclusive contou com o Arnaldo Batista dos Mutantes, Aham. né, Sim. e com o baterista que era do Made in Brasil, Sim. o Rolando Castelo, né. É Aham. uma outra banda que vale a pena, você conhecer. Patrulha do Espaço, inclusive, nesse disco tá o Arnaldo Batista, Aham. tocando. 14 Bis, Sim. que era com o Cláudio Venturini, né, Aham. que a gente citou aqui, né, já o 14 Bis, eh, em outro momento, né. Sim. Por exemplo, ele tem aquela eles acompanharam, né, tinha Planeta Sonho, Eu Caçador de Mim, Aham. Bola de Meia, Bola de Gude. Aham. Eles têm várias coisas legais, né, então vale a pena, conhecer, por exemplo, 14 Bis também. Harmonias vocais, guitarra, eu acho que tem muita influência até do The Police neles, Aham. uma guitarrinha meio safada, assim, tipo, Andy Summers. Tô falando Aham. safado só pra te provocar. Aham. Mas a tua retrospectiva aí da locadora verde aí de música e colocou o The Police como mais ouvido aí, ó. Terceiro, quarto lugar, sei lá. Então, tá vendo? Aí, ó. Viu? Outra, Deixa eu abrir um parênteses rapidão aqui. Ronivon também, cara. pois é isso que eu ia Ah, falar você ia nele, falar dele? pensamos Ah, junto, olha aí, ó. ia citar ele agora. Olha aí. O Rony Von, né, que gravou um disco chamado Rony Von, e tem também aquele disco aquele disco como que é, Rony Von, deixa eu já pôr aqui, que Aham. aí tem o Flash Gordon, vem Flash Gordon, você conhece isso daí? Não tô ligado. Ó, ele tem uma música que se chama De Como Flash Gordon. Espera aí, deixa eu parar aqui que já vai querer tocar. De como Flash Gordon vai Aham. levar-me de volta a Alpha Centauri, meu É. verdadeiro lar. Ele Aham. tem essa música. Olha aí. E aí esse disco dele também é ultra psicodélico,
se Aham. chama Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império do Nunca Mais. Olha aí. É um disco psicodélico do Rony Von, ele tem esse disco dele é muito legal, Aham. né, que ele chama o Flash Gordon Vem Me Salvar. Vem, Flash Ah. Gordon, vem! É bem legal. Aham. Cara, um outro disco que eu vou te dizer para o pessoal Aham. ouvir, e não sei nem se você conhece, é um disco do Zé Ramalho, cara, Qual? chamado Atlântida. Putz, esse Você já não, ouviu cara. esse disco? Esse não. Então, tem um disco do Zé Ramalho que é uma gravação ao vivo, Aham. tá? Ele é um show, ele ele é um show gravado em 74. Aham. Foi o primeiro show do Zé Ramalho, que se chama Ah. Atlântida, tá? Esse Aham. disco, cara, é muito bom, cara. É Aham. muito bom. Tem Táxi Lunar, Jacarepaguá Blues, Quanto é Grande o Autor da Natureza, Aham. Puxa Puxa, Luciela, Paraíba Hospitaleira e outras músicas. É um disco fabuloso. Pode Massa. procurar tanto no Spotify quanto YouTube ou no seu streaming favorito, Aham. que você não vai se arrepender e você vai ver o quanto o Zé Ramalho já era sofisticado nessa Aham. época, né. Disco Atlântida, Aham. né. E outra, o Zé Ramalho também esteve envolvido com o progressivo e o psicodélico, e veja, inclusive outra música que chegou a se tornar conhecida dele junto com Sepultura, Aham. mas a gravação original não fica devendo nada, se chama Dança das Borboletas, Ah, esse eu tô ligado. né. Total progressivo. Aham. Você deve conhecer mais a versão do Sepultura, Não, que tem eles também. fizeram, Tem, que tem. é Zé Ramalho com Sepultura, Aham. mas existe ela na versão solo dele, Ah. e que já era um instrumental feroz, assim, Aham. né. Então fica eu vou para como diz você, vamos cortando, então, Ave Sangria, 14 Bis, Cor do Som, Som Nosso de Cada Dia, Zé Ramalho no período do disco Atlântida, né, Uhum. são caras, O Terço, Bicho da Seda, Uhum. são bandas que você Ave Sangria, já comecei com eles, você não vai se arrepender de ouvir. Sim, cara, tem bastante coisa legal. E tem umas bandas atuais também que ainda mantêm uma, uma, tipo assim, uma sonoridade progressiva, tipo, dos anos 90 pra cima, sabe? Daí, outras bandas também. Nos Aí, anos 80 a gente já tinha o Violeta de Outono, né. sim, daí, mas assim, tem a galera que saiu depois, assim, né? Tipo, daí tem um monte de banda. Tipo, nesses sites tipo o Whiplash, se você procurar, cara, tem as bandas tipo assim, que já verte um pouquinho mais ali pro som mais pesado também, sabe? Mas tem bastante, cara, banda brasileira, tipo, com a influência, tipo assim, de bandas de rock progressivo também, tipo, vindo lá do Jethro Tull, essas outras coisas assim também, mas com uma pegada um pouquinho mais, como que eu posso dizer assim, mais pesada, sabe? Eu tava dando uma olhada aqui, né? Tipo, tem o Avant Prog, né? No Brasil até coloca como uma vertente vanguardista de progressivo, né? Assim, sabe? Daí tem influência E do Egberto precisamos Gismonti. de citar nós mesmos, né, o É, próprio projeto Emish, é, de alguma exatamente. forma é um progressivo, né. Sim, tem essa pegada também de ser, de não. Não adianta a Né? gente só falar dos outros Sim, é verdade. Tá e não certo. falar da gente. É verdade. E, ó, já vamos deixa que o nosso próximo episódio sobre essa onda de rock brasileiro aí vai ser, você ouvinte que ficou aqui até o final, vai ter essa informação aqui Em primeira em mão. primeira mão sobre o Festival de Águas Claras, considerado o Woodstock brasileiro. Olha aí, ó, fica a dica aí, aguardem. E a última coisa que eu quero falar para você encerrar, Aham. assim, o pessoal fala muito: ninguém aguenta mais rock progressivo, ninguém aguenta mais coisa assim, longa. Cara, discordo. De novo, eu vou citar até o próprio Amish, com as apresentações que a gente faz, que o pessoal
se interessa. Uhum. É um tipo de música que é para um público menor? Mas também é um público que é fiel. Então, se você ouve, que nem estava citando outras bandas aí mais novas, Uhum. de rock progressivo, tem um site chamado progbrasil.com.br que acaba reunindo vários sons de hoje em dia, né? Várias bandas atuais que estão produzindo, e é um nicho que tem muita gente. Quem gosta de progressivo caça coisa para ouvir. Olha aí. Nossa, tem coisa pra caramba mesmo. Você abriu o site aí? Abri. Né? Prog Então é Brasil. um pessoal que tem sim muito material rolando no underground. Talvez o rock progressivo não esteja tão representado em, como é que a gente chama? No mainstream, na grande mídia, que hoje que é mais sertanejo universitário, Uhum. né? As agrobands aí que tem hoje em dia, Sim. né? Músicas mais palatáveis assim para se cantarolar, Uhum. mas no underground você tem um movimento muito grande, como eu citei, o próprio Festival Psicodália, né? Também dá uma força tremenda para isso, Sim, que é um festival né? que A acontece em volta Santa Catarina, né? Se for a ver. banda própria Ave Sangria, o retorno do Ave Sangria não ia voltar se não tivesse público, Uhum. né? Então fica aí, para você que nunca ouviu o progressivo brasileiro, saiba, o progressivo não está morto e corre forte nas nossas veias aí. Uhum. E Caraca, passo para você fechar. Ó, você já está pirando no nesse site. site aqui tem uma discografia recomendada, né? Rock progressivo dos países ibéricos nos anos 70. Rapaz, tem uns nomes muito loucos. Tarântula, de 76. E daí eles fazem uma resenha. Ó, já fica a dica aí, hein? Vou ter que ouvir isso aqui. Tem que Viu? progbrasil.com.br. .br. E é isso aí, então temos um episódio. Muito obrigado vocês todos que ouviram até o final. Fiquem atentos que logo logo vai ter um episódio aí sobre o festival de Águas Águas Claras. Claras, né? E é isso aí. Muito obrigado e ouçam música. E diz aí pra gente nos comentários lá no nosso Instagram o que vocês querem estar ouvindo, né, aqui com a gente. E talvez quem vocês gostariam que a gente trouxesse, né? Porque agora a gente é famoso e a gente consegue trazer algumas pessoas, né, de fora também. É isso aí. Um abraço.